Olá, meus queridos amigos do Tarô Sincero, sim, aqui é Carol Campos e esse é mais um vídeo de previsões de tarô para os signos para a semana de 8 a 14 de abril de 2025, sim, é verdade. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tudo isso é de graça e faz o canal crescer cada vez mais, espalhando a palavra do Tarô Sincero, ajudando mais e mais pessoas, é verdade. Se quiserem uma leitura particular comigo, o meu contact sign de WhatsApp está na descrição desse vídeo e você pode me achar também no Instagram Tarô Sincero, onde eu coloco lá carta do dia, outros videozinhos, coisas bem legais, tá, gente? Então sigam lá no Instagram também. Esta semana, bom, acabamos de sair, né? O Mercúrio andou para frente na segunda-feira 7, né? Enfim, Vênus, dia 12, vai andar para frente também. Isso vai melhorar um pouco a nossa situação, tá? Tem um uou, apesar de que, né, ao mesmo tempo que Vênus está andando para frente, nós vamos ter uma lua cheia em Libra. Lua cheia essa que está um pouco tensa, tá? É uma lua meio passivo-agressiva, é uma lua que a gente vai ter que, né, colocar uma energia positiva aí para olhar para as nossas feridas, para evoluir como ser humano, para entender os nossos relacionamentos, senão a coisa pode ficar meio ácida, tá? Porque a gente pode ter reagir muito, tá? É uma energia um pouco reativa também, que mexe com as nossas feridas, os nossos gatilhos, tá? Então, assim, ok, Vênus anda para frente, Vênus é o planeta de Libra, então isso está ajudando, o Júpiter está ajudando um pouco também, mas igual existe um pouco de atenção aí nessa época, nesse dia 12 aí, na volta dessa lua cheia que pode estar um pouquinho tensa. Tá bom, queridos? Então vamos começar aí as previsões, começando sempre com eles, os aniversariantes da temporada. Áries, parabéns aos arianos! Muito bem, que temos aqui para vocês? Temos o 2 de paus, temos a temperança e temos o 7 de espadas. Seguinte, querido ariano, as coisas estão se abrindo para você. O 2 de paus é uma carta boa, é uma carta, de abertura, né, de caminhos abertos, da gente entendendo o nosso lugar no mundo, né, a gente olhando para o futuro, né, entendendo as perspectivas e tudo mais. A temperança, tá? É uma carta muito forte aqui, porque ela é o arcano maior da jogada. E a temperança, ela pede uma calma, ela pede paciência, coisa que não é o forte do ariano, tá? Então, assim, é um período aqui que exige calma e paciência e essa visão, essa reflexão, essa coisa mais parada, tá? Essa coisa de olhar para frente, analisar, né? Entender as coisas tem o seu tempo e tudo mais. Essa temperança, né, fala muito sobre isso, que as coisas todas têm o tempo certo para acontecer, né? Se está acontecendo é porque está acontecendo, se não está acontecendo ainda é porque, né, não é a hora. Essa temperança tem essa coisa dessa calma, dessa tranquilidade de viver a vida sem essa ansiedade, sem a pressa, tá? Coisa que é um pouco difícil para o ariano, tá? Que é tudo muito para ontem. Então, assim, você vai ter que cuidar, porque se você tiver uma atitude contra, né, mais afobada, mais ansiosa e tudo mais, você pode acabar se dando mal. Tá? O 7 de espadas é uma carta de alerta, é uma carta assim de presta atenção nessa energia e não tenta atropelar isso, não tenta torcer as coisas no teu favor, não tenta manipular, tá? Sejam situações, pessoas, o tempo, nada disso.
tá? Não tente manipular as coisas, não tente dar um jeitinho, porque você provavelmente vai acabar, né, tropeçando e caindo aqui, tá? Esse sete espadas vem como esse alerta, tá? De respeite o tempo das coisas, tá? Não seja afobado, não seja ansioso, não seja, né, esse nervosismo ariano, né, muito inerente aí. Então, muita calma nessa hora, tá? É o grande conselho aqui dessa leitura, porque o sete espadas fala, ó, você pode sim meter os pés pelas mãos e sair como vilão aqui ou vilã de alguma situação, tá? Por conta de querer, né, que as coisas, né, sejam, andem a teu favor ou andem do jeito ou na velocidade que você deseja, e isso pode te causar aí problemas, tá bom, Ariano? Então, muito cuidado para não se auto-sabotar por conta de ansiedade, de afobação, de pressa, tá? Muito cuidado. Isso é muito característico do ariano. Então, é uma semana para ter realmente muito cuidado com isso. Tá bom, queridos? Muito bem. E agora vamos para touro. Temos aqui para os taurinos. Taurinos tem aqui o valete de espadas, o 10 de paus e o 7 de ouros, tá? Aqui eu tô, né, pedindo aqui pro taurino um certo, talvez, detox de rede social, tá? O valete de espadas, ele fala, né, da internet, das mensagens, das redes sociais e essa coisa toda, tá? E o 10 de paus é um cansaço, tá? Então você tem que analisar talvez a sua relação aí com as redes sociais, sejam elas quais forem, tá? Pode ser desde o WhatsApp até Face, Instagram, TikTok, se a coisa não tá demais, tá? O 10 de paus, ele é um peso, um fardo, uma coisa assim que parece que, né, eu sempre tenho que estar ali, sempre tenho que estar olhando, sempre tem, entende? Então, assim, talvez alguns taurinos aí estejam precisando de um pouco de detox de rede social. O 7 de ouros, ele manda vocês entrarem nessa coisa pé no chão, nessa coisa muito taurina, tá? O 7 de ouros é uma boa carta, tá? Mas ela pede para vocês estarem presentes, estarem no ambiente, estarem, né, por exemplo, vocês estão numa roda de amigos ou com família e vocês estão ali no celular e fora daquele contexto, né? Vocês estão ali, mas não estão. O ideal é estar, é colocar o negócio de lado e estar presente, tá? Então, porque a coisa pode estar tomando um nível assim, ou existe muita preocupação, né? Talvez na opinião dos outros. Tem várias coisas aqui que podem acontecer com essa combinação aqui de cartas, tá? Mas existe um certo cansaço aqui. Eu diria que às vezes é muita informação, tá? É muita informação. O ideal é vocês estarem presentes, tá? Essa coisa de pé no chão, bem taurina mesmo, tá? Vocês voltarem para essa coisa taurina mesmo, tá? De estou presente, estou com as pessoas, estou com o pé no chão, estou vivendo o meu momento. Essa é a melhor maneira aqui de sair desse cansaço, desse peso, desse 10 de paus aqui, tá? Então, né, como você vai tratar isso? O remédio é estar presente, estar onde você está, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo na sua volta, conversar com as pessoas que estão na sua volta, tá? Perceber, né, tudo, e isso vai te trazer coisas muito boas, tá? Muito boas mesmo. Estar junto, estar aí, né? Pé no chão, presente onde você está. Tá? Isso vai ser excelente para você e vai te trazer muita coisa boa e muito alívio dessa sensação de peso e cansaço, tá? Então,
essa a dica. Tá bom, querido taurino? Muito bem. E para gêmeos felizes, será que Mercúrio andou para frente? Vamos ver. O 3 de ouros, a rainha de copas e o as de copas. Sim, geminianos felizes, tá? Aqui tá ótimo, tá? É uma baita de uma leitura. O 3 de ouros, ele fala de uma coisa mais dia a dia, mais rotina das coisas funcionando, tá? Em vez de, né, no Mercúrio retrógrado você fala com alguém e tem um problema de comunicação, não se entendem, parece que estão batendo cabeça, o 3 de ouros fala que as pessoas estão querendo colaborar, todo mundo está trabalhando junto, você está se entendendo, todo mundo, né, funciona, é uma máquina que está ali, né, bem regulada, né, bem boa e tá tudo rolando bem, tá? A tua rotina tá bem mais fácil, tá? Então as pessoas, em vez de problematizarem, em vez de atrapalharem, elas estão ajudando, elas estão facilitando a vida, tá? Então esse 3 de ouros é uma carta muito boa para isso. A rainha de copas e as de copas, existe aqui né? Um boom, uma explosão de emoção num excelente sentido, tá? A rainha de copas, ela é uma rainha que sente muito, é uma rainha com muita inteligência emocional, é uma rainha que tá, né? É aquele de emoção, e ainda mais do lado do as de copas, tá? O as de copas é uma carta, é um dos presentes do universo, é uma carta muito favorável, é uma carta das emoções boas, é uma carta de amor, de alegria, de felicidade, né? De tudo dando certo. Então, existe aqui algo muito bom acontecendo para você, geminiano, nessa esfera emocional, afetiva, tá? Então existe algo muito bom. Não necessariamente é uma coisa de relacionamento a dois, mas pode ser momentos maravilhosos que você vai ter com, né, os seus pais, uma mãe aqui, rainha de copas, talvez, uma presença feminina, né, uma amiga, uma tia, né, pode ser familiar, pode ser de amizade, pode ser colega de trabalho, pode ser, e não necessariamente só mulher, pode ser, né, momentos muito agradáveis, tá? Emocionais, momentos que seu coração acende aqui, é muito gostoso, é muito bom, é excelente, tá? Então, é uma excelente semana, prepare-se para excelentes novidades, tá? Isso, um aumento no volume das emoções, dos sentimentos, da alegria e da felicidade, porque essas duas cartas juntas, né, elas são, aumentam tudo aqui, tá? Muito legal, gostei bastante, realmente um grande alívio aí para vocês. Aproveitem, tá bom, queridos? Muito bem, eu vou embaralhar para os próximos 3. E muito bem, voltamos com Câncer, meus cisitos amados que temos aí para vocês. Os cancerianos têm o 10 de paus, tem o mago, ó que bom, e o 2 de copas, que ótimo, minha gente. Assim, o 10 de paus, ele é essa carta, né, do fardo, do cansaço, do peso e tudo mais. Mas tem alguma coisa a respeito do 10 de paus que é conseguir aquilo que se quer, ou conseguir aquilo que a gente trabalhou muito, né? Teve um esforço muito grande para conseguir, finalmente consegue. Por que finalmente consegue? Porque essas duas cartas aqui depois dele são excelentes, tá? Então, assim, eu tenho que olhar essa carta aqui, apesar de um cansaço, e claro, se você realmente lutou, né, muito pelo que você está conseguindo ter agora, e definitivamente tem coisas que você está conseguindo ter agora, a gente chega cansado na linha de chegada, né? Pô, com certeza, né? Porque se exigiu um esforço muito grande, se exigiu, mas a coisa aqui tem o seu resultado, tá? Então, né, apesar desse cansaço, apesar de uma exaustão, a gente chega lá, tá?
O Mago é uma carta muito poderosa, é uma carta de você tendo as coisas sim que você quer, você talvez começando coisas novas, você tendo essa, como é que eu vou dizer, essa conexão, né, com o universo, com a energia. O Mago é aquele que domina os 4 elementos aqui do tarô, né? Então ele tem um poder muito grande de manifestação. Tá, então quando a gente junta o esforço pessoal, né, aquela coisa que a gente se esforçou, mas assim, né, foi difícil, mas a gente trabalhou para isso, se esforçou, a gente junta esforço com conexão e manifestação, a gente tem um resultado muito bom, tá? Esse resultado aqui, o 2 de copas, pode ser, claro, obviamente, algo na esfera emocional, sentimental. Com certeza, o 2 de copas é a melhor carta aí para relacionamentos, tá? Então pode ser o início de um excelente relacionamento e também uma carta excelente para sociedades, tá? Colaborações, sociedades né? É ótimo também, tá? Pode ser nessa questão mais financeira, de trabalho, né? Até porque o Mago também é uma carta que é uma excelente carta para trabalho. Então, trabalho aqui essa semana vai se exigir um esforço muito grande, vai se exigir né, um suor, tá? Mas é um trabalho que vem com muitos resultados, porque o Mago é uma excelente carta para trabalho. E também com essa coisa de ter alguém aí nos ajudando, tá? Uma parceria muito forte, uma sociedade, sim. E claro, isso aqui pode ser um relacionamento muito bom, algo que se manifeste aqui de uma maneira assim muito positiva para vocês, tá? Então, que bom, né? Acho que tá ótimo aqui, apesar do cansaço. Mas entenda, exige esforço, tá? Seja um esforço mental, seja um esforço físico, né, emocional, exige um esforço, mas tá tudo bem, tá? Porque você se esforçando, usando a sua conexão, você consegue aqui excelentes resultados, sejam eles em qualquer área da sua vida. Claro, o amorzinho aqui tá pegando, bonitinho aqui, uma coisinha delícia, sim, tá? Mas pode ser em qualquer área da sua vida, desde que você se esforce bastante, né? Vamos suar aí mas temos grandes, né, possibilidades e grandes probabilidades da coisa dar muito, muito certo. Tá bom, canceriano? Maravilhoso. E para nós, leoninos, que temos aqui? Temos o Cavaleiro de Espadas. Temos o 8 de paus e o 8... Opa, o 8 de paus é esse, o 8 de ouros e o 8 de paus. Eu falei um e veio também, né? Mas veio depois. Loucura. Muita rapidez nessa semana, tá? Talvez vocês, leoninos, estejam sentindo muito esse Mercúrio direto, tá? Porque nós temos as duas cartas mais rápidas aqui do tarô, tá? O Cavaleiro de Espadas é o cavaleiro mais rápido, é o cavaleiro que agiliza. Então aqui tem muitas conversas, muito movimento. Ele tem até uma certa pressa, então as coisas parece que acontecem muito rápido, são desenrolares de coisas muito... Tem um pelo de gato em algum lugar aqui. Né, as coisas se desenrolam rapidamente, tudo, né, eu tenho que falar, eu tenho que ir, tenho que fazer, tal, pá, assim, tá? O 8 de paus também é uma carta muito rápida, muito agilizada, de muito movimento, que fala, né, da gente tendo muita comunicação, tá? Só que é uma comunicação clara, é uma comunicação que funciona, né? O 8 de ouros aqui é uma excelente carta de trabalho, então o trabalho muito movimentado, só que, né, falando com muita gente, muita mensagem, mas temos aqui
né, uma evolução, né? A coisa tá andando muito bem. Então é uma excelente semana aqui para trabalho. Só assim, espera gastar muita saliva, tá? De falar, de escrever, de ir, de voltar, né? Do deslocamento e tudo mais, tá? Então temos muitos deslocamentos, mas temos, né, essa coisa do falar, da comunicação, da evolução boa, tá? Tudo tá funcionando. O 8 de ouros é a melhor carta de trabalho, tá? Tem um pelo de gato aqui me incomodando, gente. É uma carta excelente de trabalho, tá? É uma carta que realmente funciona. E detalhe, vem resultados, você sente os resultados, você sente que as pessoas te valorizam, então é muito bom, tá? E na volta disso, ó, tudo acontecendo muito rapidamente e muito positivamente, né? Então a gente até sai um pouco, né? O Cavaleiro de Espadas pode ser um pouco ansioso, mas como as coisas estão funcionando e a comunicação está fluindo, a coisa flui, evolui, só vai, tá? Então realmente espere aí muita comunicação, muito deslocamento, muito trabalho no sentido de fazer muita coisa, tá? Não necessariamente o trabalho remunerado, mas será bem remunerado, né? Se for o caso do trabalho remunerado, muito bom, tá? Tudo funcionando para você, ó. Agilizadíssimo, maravilhoso, adorei. E para Virgem, o virginiano tem aqui. Tem a Rainha de Espadas, tem o 5 de ouros, eita, e o 3 de ouros. Muito bem. O virginiano aqui talvez tendo que tomar alguma decisão importante, tá? Existe uma decisão importante a ser tomada e parece que os riscos são um pouco altos, tá? Porque existe um risco aqui de perdas, tá? O 5 de ouros é uma carta de perda, é uma carta, né, de possíveis perdas financeiras. Então tem que analisar muito bem isso aí que você tá decidindo essa semana, tá? É uma decisão aqui que pode ter consequências ótimas, porque a gente tem um 3 de ouros, o 3 de ouros super funciona, tá? Super, né? As coisas funcionam e detalhe, as pessoas na tua volta estão colaborando, estão ajudando muito. Então talvez esse processo de decisão precise de alguém que dê um pitaco, tá? Porque o 3 de ouros aqui, ele tá salvando esse 5 de ouros, tá? Ele tá puxando para cima esse... Não. Peraí, isso aqui não precisa acontecer, essas perdas aqui não precisam acontecer, mas talvez você precise de uma ajuda externa, tá? Então não segurem, né, para pedir ajuda. Às vezes a gente fica meio assim, mas não sei se eu quero falar, não sei se eu quero abrir aqui minhas coisas e tal, mas a ajuda das outras pessoas podem te tirar aqui de uma sinuca de bico, tá? Que é essa decisão que me parece ser uma decisão importante, porque tem muita coisa aqui em risco, tá? Existe um risco de perda, sim, tá? Mas o 3 de ouros está dizendo assim, com a ajuda correta, com, né, um conselho, com uma dica, com alguém ali, né, olhando a mesma situação que você está olhando, talvez esses outros pares de olhos olhando para a mesma coisa te deem uma visão melhor do que precisa ser feito, tá? Então, assim, você tomando a decisão sozinho, até porque o 5 de ouros é uma carta da gente se afastando, da gente falando, não, eu tenho que resolver isso sozinho, não, eu não quero ajuda alheia, não, eu preciso me isolar, não é a melhor opção, tá? Definitivamente não é a melhor opção. Às vezes às vezes a gente tem que, não, peraí, né? Para tudo que eu preciso pro meu cantinho pensar aqui nas minhas coisas. Não é o caso, tá? Ir pro cantinho pensar nas tuas coisas sozinho, talvez não te dê a visão mais correta aí das coisas que você precisa fazer, tá? A colaboração, a ajuda externa, os outros aqui
parecem que são importantes, tá? Então eu iria atrás de um conselho, iria atrás de de alguém que possa realmente te ajudar aqui nessas questões, que sozinho aqui, o isolamento ele não tá trazendo bons resultados, tá? O ideal seria você procurar ajuda para qualquer coisa aí que esteja acontecendo que você precise decidir. Tá bom, virginiano? É isso aí. Então eu vou embaralhar para os próximos 3. E muito bem, voltamos com Libra, meus queridos balancitos, que temos aqui para vocês. Temos o 4 de ouros, temos o 4 de paus, assim que eu gosto, e o 2 de espadas. O 4 de paus, claro que é o que mais me chama atenção aqui, e ele tá aqui no meio, né? O 4 de paus é uma carta maravilhosa, é uma carta do destino, é a carta do 11-11, é a carta das almas gêmeas, é a carta do timing correto, é a carta, né, de uma comemoração, de uma felicidade muito grande, uma carta maravilhosa, preferida aqui da casa, tá? Então a gente está vendo que existe um momento muito bom para você, mas ele está pedindo 2 coisas para você aqui. Primeira, olhar, ver, rever e analisar as suas prioridades, tá? Isso vai ser muito importante, essa análise, né, essa dicotomia aqui entre o apego e a prioridade, tá? Então tem coisas que são meros apegos que não funcionam mais e que, né, talvez seja uma coisa, né, para deixar, né, pelo caminho, e existem prioridades, tá? Existem prioridades para a nossa vida que são realmente as coisas mais importantes que nós queremos, né, ter, queremos viver, queremos, né, fazer, sei lá, tudo nesse momento. Existem essas prioridades, tá? E do outro lado aqui, do 4 de paus, existe uma decisão muito importante, tá? Então existe uma análise de apegos e prioridade versus prioridades, tá? E existe uma decisão muito grande, uma decisão muito importante. 2 espadas é um processo de reflexão que leva a uma decisão, tá? E leva a um veredito aqui, tá? Não, isso sim ou isso não, né? É uma coisa, mas ele precisa desse processo de reflexão. É uma carta, né, da gente refletindo internamente sobre as coisas, da gente pensando, né? A pessoa está vendada, eu não vou ter influências externas, eu vou olhar para dentro e decidir realmente sobre as minhas prioridades, os meus apegos, tá? Então, esse é um momento muito bom e muito importante para você fazer esse tipo de reflexão, tá? Muito, porque o 4 de paus, ele dá esse assim, ó, agora é a hora, porque assim, você pode aqui mudar o rumo da sua vida. Se tem algo que está te incomodando, ou que está te puxando para trás, ou que está te deixando mal, né? E ainda assim, vem uma lua cheia em Libra aí, assim, meio porrada, porque ela está em oposição a Quiron. Quiron fala das nossas feridas, dos nossos gatilhos, das coisas que nos machucam, etc, tá? E essa lua tá, né, botando um holofote nisso, certo? Então, assim, é um excelente momento para fazer esse tipo de reflexão, tá? E eu realmente, né, sugiro que você faça isso, porque vai ser muito produtivo, tá? Realmente você pode mudar o curso da sua vida neste momento agora, tá? O 4 de paus fala isso. É um momento de destino muito forte. Só que isso pode te levar a uma direção muito diferente, tá? E você pode realmente superar feridas, superar os seus gatilhos, superar,
né, problemas, traumas, etc, tá? Nesta semana com o trabalho correto, né? Fazendo esse trabalho de análise, de reflexão e de pensar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que eu realmente quero para minha vida, o que eu não quero mais, etc, tá? Então, este é um excelente momento para isso. Vem com essa energia da lua cheia, vem com o teu planeta Vênus no mesmo dia da lua cheia andando para frente. Então, assim, uou, é muita energia aqui para você, libriano, e é um excelente momento se você quiser mudar o curso da sua vida para algo melhor. Esse é o momento, tá? Só isso, né, gente? Ai, só isso. Tá bom. E agora eu vou para Escorpião. Escorpianos tem o valete de paus, tem o ermitão e tem o 9 de paus. Bom, o valete de paus fala das novidades, fala de iniciativas, fala de novos passos na sua vida, de novos projetos, de coisas que você quer começar, tá? Né? Ele tem essa coisa do novo, do eu vou começar e eu vou fazer e nananã, tá? Duas coisas importantes. Primeira, e a mais importante, porque nós temos duas cartas que falam a respeito disso. Não conta pra ninguém. Fecha essa boca, escorpiano, tá? Se você quer começar alguma coisa nova, se tá afim, e acho que você realmente tá afim, ou realmente tem algo novo aqui pintando na sua vida muito bom, tá? Não fala pra ninguém. Você tem que ser discreto, tá? Discreto ou discreta, tá? Tem essa coisa de proteção aqui, tá? Eu não sei se tem muita gente de olho, eu não sei se é uma coisa que muita gente quer e você tá fazendo ou tá tendo a coragem de fazer e tem, né, tem que ter aqui uma certa proteção na volta desse projeto aqui, tá? E o ermitão, né, claro que ele também é essa coisa do esconder, né, do deixar quieto, ótimo, mas é uma coisa que tem que planejar bem, né? O ermitão, afinal, é a carta de Virgem, e Virgem pede um planejamento, pede uma estratégia, pede um olhar aqui, né, que vai criar aí uma estratégia para essa coisa nova que você tá querendo, de tá, tudo bem, tô querendo, mas eu preciso organizar esse negócio, tá? Até para não aparecer antes da hora, até para não prejudicar esse andamento aqui da coisa, tá? Então precisa desse olhar de organização, um olhar, né, de planejamento estratégico, tá? Precisa sim. Enquanto isso, você fale para as pessoas envolvidas e para o menor número de pessoas possível, tá? Fica quieto em relação a novos projetos, tá? Boquinha de siri aí, tá? E isso, vai atrás, né? Aqui nada contra a iniciativa, o ir atrás, o começar, tá ótimo para isso. Agora tem que ser low profile, tá? Tem que ser essa coisa muito quieta, muito, né, organizada, planejada e quieta, certo? Talvez exista um momento no futuro em que você vai poder abrir isso para todo mundo. Mas não é nesta semana agora, tá, querido escorpiano? Por enquanto a coisa tem que ser bem às escondidas, tá? Tem que ter, né, aquela coisa assim mais discretinha, tá bom, querido? Muito bem, e agora para Sagitário, meus queridos sagitas, centauritos amados. O rei de paus, o rei sagitariano, a imperatriz, uau! E o 13 de ouros, ele saiu todas as tiragens, né? Ele saiu na primeira, na segunda e agora na terceira, tá? O 13 de ouros é uma carta importante aí essa semana, né? Pelo que eu tô vendo.
O rei de ouros é o rei sagitariano, te dá aqui uma baita de uma energia boa, tá? É uma carta aqui que traz proteção, que traz, né, toda uma energia positiva para vocês sagitarianos, tá? A Imperatriz é esta maravilhosa, tá? Que, né, torna os nossos desejos realidades, que gosta de materializar tudo que a gente quer. É uma carta de abundância, de prosperidade, de, né, da coisa assim, não tô podendo, mas essa, olha, não tem nada que a Imperatriz gosta de nos ver bem, mas bem, ostentando, né? Essa coisa assim maravilhosa, uma energia feminina. Então a gente tem uma energia masculina muito forte, muito positiva, uma energia feminina muito forte, muito positiva. Loucura, tá? Excelente. E o 3 de ouros aqui de quebra, né? Como ele tá aparecendo em tudo, o 3 de ouros é a carta da colaboração, é a carta das pessoas ajudando. Tá? Então, de alguma maneira, você com essa energia maravilhosa aqui vai poder ajudar, tá? E vai poder também ser ajudado, tá? Porque é uma troca aqui. O 3 de ouros faz as coisas funcionarem muito bem e faz as pessoas trabalharem junto muito bem. Elas entendem os seus, né, o seu objetivo comum. Todo mundo tá ajudando, colaborando, né, segurando a mão do outro aqui. Uau, nós vamos conseguir, yes! Essa coisa de time, né, muito forte, né? Você tem pessoas que estão sim do seu lado, que estão querendo colaborar com você, que estão querendo trabalhar com você também, tá? Então é excelente, tá? Que leitura bem boa essa, tá? Curti muito, tá, Sagitariano? Então, assim, se abra aí para essas energias, tá? Tanto as energias masculinas quanto as femininas, e se abra para ajudar e ser ajudado, para colaborar e deixarem que os outros colaborem com você, tá? Se você tem objetivos comuns, as pessoas realmente podem te ajudar, vai virar muito melhor. Tá bom, queridos? Ai, delícia, adorei! E eu vou embaralhar para os últimos 3. E muito bem, voltamos com Capricórnios, meus queridos cabritinhos da montanha. Vamos ver aqui. Tem o As de Paus, temos o Valete de Copas e temos o 5 de Ouros. Que houve? O que houve, Capricorniano? O que houve? Como assim? O As de Paus é uma energia muito boa, são excelentes novidades, são coisas acontecendo muito favoráveis, né? São os fogos de artifício, tem, né, algo muito legal aqui acontecendo. Mas parece que vem uma puta de uma uma baita de uma ressaca depois disso, tá? O Valete de Copas aqui, ele poderia ser ótimo se ele tivesse, né, com outra carta aqui do lado, mas o Valete de Copas aqui é o coitadinho. É aquele que, nada dá certo, é aquele que se sente pequenininho, que se sente, né, mal, que ele é, né, tudo errado para ele, que, né, as coisas nunca vão dar certo. Ele é muito coitado, ele é o sofredor, ele é um mimimi, né, encapsulado aqui, o reclamão, né, essa coisa reclamona. Por quê? Então, assim, eu não entendo direito o que está acontecendo aqui, tá? Porque essa vibe do coitadinho vai te levar a perdas, tá? Vai te levar a perdas. Então, assim, pode ser até que você esteja vivendo um momento mais tenso, né? Talvez, né, financeiramente, ou sei lá, alguma coisa assim, mas não, assim, o pessimismo, essa coisa que é característica do capricorniano, né? Tem o capricorniano para cair no pessimismo aqui é um empurrãozinho assim, já tá escorregando pro pessimismo, tá? Esse pessimismo não vai te levar a lugar nenhum, ele só vai te levar a mais perdas, mais gastos, mais problemas. Então, assim, se você está realmente aquela coisa de colocando para o universo uma energia de escassez,
de coitado, de nada funciona, de ai, não vou conseguir, você vai tomar na cabeça mais prejuízo, mais problema, mais gastos inesperados, mais um monte de coisa aqui, tá? Então, assim, e outra, não tem porquê, tá? O As de Espadas, o As de Paus, ele tá aqui dizendo, olha, tem muita coisa boa acontecendo, muita. Então, assim, tem, né, desenvolvimentos aqui na sua vida que estão ótimos, que são muito mais motivo de comemoração, de elevar a energia, de otimismo, do que de um pessimismo. Assim, né, não entendo, tá? Assim, entendo por um lado, porque é uma característica negativa, né, do capricorniano, escorregar nesse pessimismo aí, mas assim, não tem porquê, tá? E mesmo se tivesse porquê, também não teria porquê, porque assim, a gente não pode vibrar na escassez, não pode vibrar no errado, a gente só vai atrair mais disso. Não tem como, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, assim, sai dessa, tá, Capricorniano? Que é isso? Dá uns tapas na sua cara. Não, não, pelo amor de Deus, tá? Que essa vibe de essa vibe xoxa aí só vai te trazer mais prejuízo, porque ela vai, né, é uma frequência que vai trazer outras coisas da mesma frequência. Que é o quê? Problema, prejuízo. A gente quer isso? Não, a gente quer comemorar, a gente quer ter um otimismo. Ah, mas o otimismo é besteira, eu sou realista. Não! Você está sendo pessimista. Não pode, tá? Não pode! Dá com esse pau na sua cara, tá bom? Ah, que ótimo. Muito bem, e agora para Aquário. Muito bem, temos o 10 de espadas, ufa, 5 de copas e o 4 de espadas. A gente entrou nesses últimos 3 aqui, a coisa pesou, hein, gente? Puxa vida, aquariano aqui tendo que lidar com algum tipo de final, tá? De encerramento. O 10 de espadas é uma carta, sim, de encerramento, é uma carta de fim, né? Não existe, depois do 10 de espadas, não existe mais nada, entendeu? O 10 de espadas é um encerramento, tá? O 5 de copas me dá a entender que realmente vai existir algum tipo de perda, né? Porque aqui o 5 de copas existe um pesar, existe uma tristeza, existe essa sensação de perda mesmo, tá? E aí, né? E aí você tem que descansar, tem que dormir, tem que meditar a respeito, tá? Então realmente pode acontecer aí algum tipo, né? Eu nem diria de revés, tá? Porque teoricamente isso aqui pode ser bom para você. E eu acho que talvez em algum momento da sua vida você enxergue isso sendo bom para você, mas assim, um recolhimento aqui se faz um pouco necessário, tá? Então tem algo aqui que te abala, tem algo aqui que te deixa. Isso aqui pode ser doença também, tá, gente? Só um detalhezinho. Isso pode ser doença também. Então, assim, se você tá se sentindo mal, descansa, aquela coisa do repouso, repousa, porque a coisa pode ser talvez mais pesada, mais grave do que você está imaginando, tá? Então, se você se sentir realmente doente, não adianta ser o super-homem, a Mulher Maravilha e não, preciso ir, preciso trabalhar, preciso fazer, preciso acontecer. Não é o que eu estou recomendando. Estou recomendando repouso. Eu não, né? O tarô está recomendando repouso, tá? Realmente repouso. E meditação e oração e sono, tá? Então, assim, talvez você esteja se sentindo muito cansado, muito acabado aqui, e isso, claro, né, pode ser uma coisa física que esteja refletindo no teu lado emocional, que você tá tão acabado que começa a ficar deprimido,
mas precisa dormir, precisa olhar para esse lado do repouso, precisa olhar para esse lado do descanso, desse momento de eu estou desconectado de tudo, de todos, e eu vou aqui ficar quietinho no meu cantinho com o olhinho fechadinho, tá, aquariano? Então, assim, a resposta é repouso, a resposta é o sono, a resposta é o descansar, a resposta é o descansar a mente, é a meditação, é isso, é a resposta aqui para qualquer um dos seus problemas que você estiver tendo, tá? Então, assim, o 5, né? Para fechar, o 5 de copas é uma sensação de perda, mas o 5 de copas sempre tem duas taças que ficam em pé, tá? Então, talvez, né, essa percepção tua esteja um pouco mais negativa do que realmente é, tá? Porque o 5 de copas sempre te dá esperança, sempre te dá dizendo que, ó, isso aqui continua, isso aqui, né, tem um lado bom, isso aqui, né, a gente olha para as coisas que perdeu, mas existem coisas que ficaram ou até que ganhou, certo? Então, mas assim, muito importante que você descanse, muito importante se você estiver se sentindo mal, que você realmente descanse, tá? Então, é a dica aí pro aquariano, tá? Durma bem, tá? E para peixes, sim, chegamos ao fim, mais uma vez, com os piscianos. Peixitos queridos, temos a morte, o julgamento, uou, e o 7 de copas. Tô falando que os 3 últimos aqui, a coisa pesou. Pesou. A morte e o julgamentos é uma combinação complicada, tá? E é uma combinação que também me indica o final de algo, algo se encerrando, certo? E é isso aí, né? Talvez você esteja olhando para algo na sua vida que pode ser um relacionamento, pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um projeto, pode ser, né, uma amizade, pode ser várias coisas que você esteja olhando e pensando: isso aqui não vai durar, isso aqui uma hora vai acabar, isso aqui está acabando, isso aqui não tem mais jeito, certo? Então, assim, tem algo aí se manifestando na sua vida enquanto final, tá? Enquanto encerramento de algo, tá? E isso é inevitável, tá? Eu não estou dizendo que é tudo, não é tudo. Estou dizendo que é negativo, não é negativo, é só importante, é só né? É um uou, isso aqui não é uma coisa de nada, tá? Isso é realmente algo importante. Então pode ser que você olhe para a sua profissão e fala: meu Deus do céu, eu não aguento mais fazer esse negócio. Chega, eu não aguento mais. É assim, tá? E essa visão aí, né, de algo que termina ou de algo que você realmente não aguenta mais, vai te dar aqui uma baita de uma dúvida na cabeça, assim, né? O 7 de copas fala: tá, mas e aí? E aí? E aí? E aí o que eu faço? E aí o que vem depois? E aí o que vai acontecer? E será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? O que eu diria para você realmente tomar consciência, até vou tirar mais uma carta, tá? O imperador, exatamente. Você vai precisar tomar alguma atitude aqui. O imperador é aquele que decide, o imperador é a Áries, então é um momento na sua vida, essa temporada de Áries, que a gente ainda tem até dia 19, se não me engano, tá? A gente ainda tem mais um pouquinho, para você realmente fazer uma decisão muito importante na sua vida. Não adianta empurrar com a barriga, ficar elocubrando enlouquecedoramente, né? Será que isso, será que aquilo, lá. Assim, tem algo aqui que é um final, tá? Tem algo aqui que é um final, só que isso exige que você, talvez esse final, essa coisa que tá na sua cara, talvez exija a tua atitude. Não é uma coisa que você vai ser demitido, por exemplo, mas é uma coisa que você vai pedir demissão. Entende? Você tem que iniciar algo, né? O imperador, ele decide que, né, ele tem esse poder de decisão, afinal de contas ele é o imperador, né? Não tem ninguém que decida acima dele,
certo? Então, assim, você vai precisar fazer uma decisão importante aqui, certo? Então, e pense nisso, não adianta seguir com algo que você veja que não dá mais, tá? Não adianta, porque isso aqui não tem jeito, tá? Morte e julgamento não tem jeito. Isso aqui já eras, tá? Porque são cartas muito poderosas, tá? De momento assim muito muito importante. Então, tenha isso em mente e, claro, o imperador também é um arcano maior e também é importante, ou seja, você tem poder de decisão sobre isso. Não ache que não. O 7 de copas acha que não. Você está perdidão, acha que você tem poder de decisão sobre esse assunto, sim. Lembre-se muito disso. Você tem controle e você tem poder, sim. Não ache que não. Isso aqui é uma ilusão. Você sim tem poder para decidir o seu futuro e o seu destino. Tá bom, querido Pisciano? E nessa profundidade aqui encerramos mais uma leitura semanal do Tarô Sincero. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui mais uma semana. Gratidão, um enorme beijo e até semana que vem.